Eu diria que toda pessoa precisa, né, de momentos de silêncio no dia a dia, de conversar sozinho. O homem, ele tem principalmente isso, né, de ficar um pouco parado, refletindo, apenas no vazio, apenas tomar um café e ficar presente ali. Ou seja, isso deveria ser feito diariamente. Você refletir sobre os pensamentos, você tomar decisões, né? Mas algumas pessoas, elas acham que para se iluminar, para ser cada vez mais inteligente, buscar a evolução espiritual, elas devem parar de pensar, elas devem criar uma distância dos seus pensamentos. Isso é trama das trevas. Isso são espíritos, né? Obsessores que induzem as pessoas a falar essas asneiras, dizendo que você deve viver em um eterno vazio, que você, quando se iluminar, quando você medita, você não pensa. Isso é a maior bobagem de todas. E isso dá brechas para o quê? Para a despersonalização, para a desrealização. É daí que surge o niilismo. Quando as pessoas, elas não têm um momento de silêncio, né? Um momento assim de refletir, de ter reflexões, de pensar mesmo, pensar conscientemente. Quando você pensa simplesmente conscientemente, analisando, né, o que aconteceu, você se torna cada vez mais iluminado, mais desperto. Isso se você faz conscientemente, né? Então este papo de você observar sua mente, de você se tornar uma testemunha, de você apenas observar os pensamentos e aí você vai se tornar iluminado, isso é balela. Isso faz você ter a DPDR, a desrealização, a despersonalização. Isso faz você desacreditar. Isso faz você não ver mais graça em nada. Isso faz você ficar totalmente louco. E cara, pra mim esse é o maior obstáculo da iluminação ou uma oportunidade, né, de você se tornar iluminado. O que acontece quando você não tem momentos de silêncio, momentos reflexivos? Quando você não para e observa uma paisagem, quando você simplesmente fica aí nessa correria, o que acontece é que você é identificado pelos pensamentos ou você fica nessa viagem, né, de observar a mente, que você tem uma sensação que observa os pensamentos como se você fosse um observador. Isso é muito papo de namastê, né? Que pra mim isso não é iluminação espiritual. Quando você decide se isolar do mundo, quando você decide se isolar para uma caverna, por exemplo. Hoje nem tanto, né? Mas quando você fica muito, né, na mente, você se isola em uma caverna mental, que você fica na caverna observando o mundo lá fora. Saia da caverna e você verá lugares, paisagens, você verá natureza. Às vezes, cara, as pessoas elas confundem muito, né, os termos. Às vezes você acha que para você se iluminar espiritualmente, você deve observar seus pensamentos como se fosse uma distância que você criasse mentalmente. E às vezes até eu posso dizer isso para você aqui, mas em outro contexto. Então, o momento de silêncio ele é crucial na vida de qualquer pessoa. O momento de você pensar, refletir, analisar o que está dando certo, o que está dando errado, tomar um café com presença e ficar pensando ali, ó. Enquanto você vai observando as paisagens, você vai observando o mundo, né? Ou seja, você fica completamente com a atenção plena nos 5 sentidos. E cara, quando você faz isso, você percebe uma paz indescritível. Alguns eles preferem, né, ficar 24 horas concentrado na respiração. O famoso breathwork, que você faz até exercícios, né,
Para mim não faz tanto sentido você concentrar sua mente na respiração por 24 horas. O que seria melhor eu me concentrar no momento presente como um todo. Ou seja, eu vou comer, eu me concentro ali na comida, no prato, nos toques. E cara, vai chegando em um momento que você fica tão nesse estado, né, pleno, esses exercícios de mindfulness ou essas meditações de breathwork, que para mim é mindfulness no final das contas, né, quando você se concentra na sua respiração. Para mim isso é mindfulness. Mas, como eu estou dizendo, cara, não importa se você fica 24 horas, se você quer ficar 24 horas concentrado na sua respiração, para você ter mais momentos, né, de silêncio, de mente vazia, ou você adere, né, à prática de mindfulness. Quando você se concentra cada vez mais no momento presente, você vai cada vez mais tendo esses momentos, né, de silêncio, de pensar sozinho, de conversar sozinho, de refletir, de falar para si mesmo como vai ser o seu próximo ano. Aproveita que está começando o ano e planeja aí, né, suas metas. Aproveita essa energia. Então, você vai percebendo essa motivação surgindo. E a DPDR vai cada vez mais saindo, ou seja, o transtorno de despersonalização e desrealização. Essa é a solução, caso você queira destruir de uma vez por todas. Algumas pessoas, quando elas entram nesse transtorno, elas ficam com aquela ideia de que elas nunca mais vão perceber graça nas coisas, né? Sentido na vida. Por isso que eu estou dizendo, cara, essa é uma oportunidade ou uma derrota, porque para mim a DPDR é um transtorno que quanto mais você fica na DPDR, quanto mais você fica no transtorno de desrealização e não tenta sair disso e você se conforma, você vai cada vez mais se afundando, né? Você vai sendo inspirado por espíritos obsessores a desacreditar trabalhos da luz. Você não vai entendendo porra nenhuma. Você vai distorcendo tudo. Então, é por isso que é necessário, né, essa visão de presença, essa visão de estar cada vez mais consciente do momento presente. E você fazendo isso, você não se torna um cara que não observa, né, apenas as paisagens. Claro que você vai ter consciência dos seus pensamentos, mas você percebe que não é uma observação, não é você ficar inércio, né? Sei lá se essa é a palavra, ficar totalmente niilista. Como eu estou dizendo, é bem complexo eu dizer aqui, através das palavras, porque as palavras elas podem dizer a mesma coisa, mas com energias opostas. Então, para mim, cara, eu te explicar aqui é um tanto difícil, porque parece que as trevas, né, os seres das trevas, eles tentam distorcer a todo custo. E para mim, você está em sintonia com a DPDR, com este transtorno de despersonalização e desrealização, você está em sintonia, está em sintonia com as trevas. Então, você começa a distorcer tudo. E começam a utilizar até palavras, né, como meditar, mindfulness, para causar uma grande distorção de tudo. Fala bonitinho, fala manso, né? Mas a energia, cara, é totalmente negativa. Você percebe alguém que de fato está sentado meditando ou alguém que está fazendo a mesma coisa, sentado e meditando, mas está ali totalmente nihilista, totalmente nessa roda de observar a mente, e não está, por exemplo, se concentrando na respiração, analisando, né, o momento presente, percebendo as energias, pensando mesmo, porque precisa pensar, não é você esvaziar a mente. Então você percebe que é um assunto bem difícil para pessoas com QI 83. Para pessoas que só ficam no mental, né? Que não está nessa vibe de mindfulness. É por isso que as pessoas que vão entender este vídeo são as pessoas que estão em busca, né, de ter momentos, né, de mindfulness cada vez mais.
momentos assim de saída da DPDR. São essas pessoas que vão entender o que eu estou querendo dizer aqui. De você cada vez mais ter momento de silêncio, de paz, de sabedoria. Você se concentrar cada vez mais no momento presente. Você não ficar mais identificado pelos seus pensamentos. Você precisa pensar, você precisa analisar, refletir. Mas conscientemente. A maior bobeira, a maior bobagem, a maior falácia é dizer que meditar é você esvaziar sua mente ou você se tornar um observador. A maior besteira é isso. E como eu estou dizendo, espírito das trevas, eles até utilizam, né? O que eu estou dizendo aqui. Falam que meditar não é esvaziar a mente. Mas eles estão totalmente, assim, controlados pelas suas próprias mentes. Ou seja, eles estão em um processo de despersonalização. Eles estão cada vez mais se tornando desrealizados. Então, por isso que eu estou dizendo que esse transtorno de despersonalização e desrealização é mais profundo do que se imagina, cara. Até a ciência ainda não sabe exatamente o que acontece neste estado, né? Até os psicólogos, quando eles atendem esses pacientes, eles não sabem muito bem, né? Porque pra mim, cara, este é o último obstáculo que você precisa passar para estar cada vez mais sereno, iluminado, tranquilo, por 24 horas. Se você fica nesse estado por 24 horas de DPDR, só basta você se tornar cada vez mais consciente em mindfulness por 24 horas. É só você trocar a vibração. E aí você vai perceber, cara, é em questão de milésimo de segundo. Quando você sai da DPDR e entra pro mindfulness, a sua vida muda completamente. A sua percepção muda. O que você vai atrair vai mudando. Porque quem está nesse estado de DPDR começa a atrair situações negativas para sua vida. Começam a atrair espíritos obsessores para perto. Tudo começa a dar errado. Motivações vão embora. O niilismo entra com tudo. E a pessoa vive completamente como uma idiota. Achando que nada faz sentido. E que só resta essa observação. É como se fosse um loop. Porque não tem como você observar a sua mente. Sabe? Porque você é a sua mente. Tem como você ficar consciente cada vez mais dos pensamentos. Ou seja, você pensar sobre o pensamento. Não tem como você criar uma distância e ficar ali observando. Porque isso é um pensamento. Ou seja, na verdade você está identificado por este transtorno de DPDR. Enfim. Assuntos, palavras complexas que só vão entender quem está realmente na presença, né? Quem está realmente conectado com o mindfulness. É por isso que eu estou dizendo que este vídeo aqui, cara, ele é uma oportunidade para quem está totalmente assim nas trevas, que não vê mais saída, que, nossa, não vê mais graça em nada, sabe? Parece que já era, parece que tudo acabou. Enfim. Porque a energia que eu estou transmitindo aqui não interessa muito as palavras, se elas entram em contradição ou não. Importante é a energia. E você vai perceber que em tudo, cara, em tudo que você lê, em tudo que você consome, tem a energia das trevas e da luz. Ou seja, as pessoas, elas podem dizer as mesmas coisas, mas a energia é que manda, sabe? Eu posso dizer aqui palavras bonitinhas e outras pessoas também. Mas a diferença é como está essa energia, tá? Sabe? Como está essa energia, como essas pessoas estão atuando. Se elas estão atuando a favor da luz ou das trevas. E para mim, quem fica nesse transtorno, automaticamente serve às trevas, né? É por isso que para mim este é o pior, sim, obstáculo para quem quer se tornar iluminado espiritualmente.
Porque a pessoa ela acaba meio que se achando iluminada, né? Por, sei lá, estar nesse transtorno, né, de DPDR. Ou seja, para mim, cara, alguns sábios, né, como, como por exemplo o Osho, né, ou Krishnamurti, para mim eles estavam começando, né, nas suas jornadas, né, espirituais. Em alguns momentos eles ficaram nesse transtorno, né, de DPDR. Eu vejo nessa ótica, talvez eu possa estar errado. Então, eles simplesmente assim acharam que estavam se tornando iluminados, né? E deram tudo errado em suas vidas, né? Em algumas situações. Houveram polêmicas, né? Mas eu acredito que o Osho, né? Ele está aí canalizando, né? Com vários médios, né? Médios esses que são espíritas, né? Ou de qualquer outra religião. E que a obra sempre continua, tá ligado? Ou seja, por mais que você falhou aqui miseravelmente, você falhou em estar em DPDR, você, sei lá, não conseguiu estar em mindfulness aqui nessa vida, né? Você não conseguiu aproveitar o momento presente nessa vida, você caiu nesse transtorno de DPDR. No mundo espiritual, você tem a oportunidade, né, de estar consciente, de fazer um trabalho novamente. Ou seja, você canaliza, né, com médiums e passa o seu conhecimento através desses médios. Como, por exemplo, o que está acontecendo agora. O Osho, que está aí, ele está canalizando, né, com vários médios. Que para mim, a obra do Osho foi boa, mas teve este porém aí, né? Ou seja, essa limitação. E a prova viva disso é que uma das informações, né, dadas aí através de vários médios, que o Osho ele ficou lá no umbral, né, por algum tempo. Ou seja, não foi simplesmente tudo perfeito, né? Então, cara, como eu estou dizendo, quando você não consegue evoluir nesta vida aqui terrena, quando você não consegue ter esse momento, né, de silêncio, esse momento de refletir, de paz, na próxima vida, no plano espiritual, você pode ter esse momento, né? Porque todo homem precisa, toda pessoa precisa deste momento de silêncio. Vou ficando por aqui e até os próximos conteúdos.